Amados irmãos, Deus nos orientou nesse mês começarmos o estudo sobre esse livro aqui, que é baseado na história do profeta Elias. E esse livro foi escrito para o meu professor, quando eu estudava teologia, né? Fiz seminário, professor de psicologia. Ele é pastor também, o Dr. Guilherme Falcão, junto com o pastor Marcos Kopesca. Eles escreveram esse livro enfrentando e superando a depressão. Então eu quero fazer menção, dar o crédito a esses dois autores, professores, que fizeram um grande estudo e escreveram então esse livro. E nós vamos trazer todas as quartas-feiras, baseado na história de Elias. Então, o texto bíblico, irmãos, está em 1 Reis 19, de 1 a 8. Então, abra sua Bíblia em 1 Reis 19, de 1 a 8. Peço aos irmãos que não esqueçam de trazer os seus pedidos de oração aqui no altar, para que nós possamos orar no final. Pedidos de oração pelos enfermos, qualquer pedido pode trazer. E os irmãos que nos acompanham de casa também, façam aí pelo chat seus pedidos para a gente orar aqui no final, tá? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Betseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Essa tradução é um pouco uma linguagem difícil. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E entrou, e depois se deitou debaixo da gesta e dormiu, de uma árvore, e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, amém, irmãos? Ó Deus e Pai, obrigado, Deus, pela história de Elias, esse grande profeta, que também nos trazem grandes ensinamentos sobre como enfrentar e como superar a depressão. Pai, abençoa esses estudos que começamos a partir de hoje, essa série, ó Deus, desse livro dos teus servos, que os teus servos escreveram, tão bom, que cada estudo aqui, Senhor, possa ser uma ministração aos corações, tanto para prevenir as nossas vidas desse mal, quanto de curar, quanto de tratar e tirar pessoas dessa situação. Abençoa os irmãos aqui no presencial e abençoa todos que estão ao vivo e os que vão assistir depois essa live. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, eu escolhi esse tema dessa série de estudos porque é algo muito grave o que está acontecendo. Muito grave. Não sei como é que o pessoal de Libras aí está traduzindo, mas é coisa muito séria a depressão, irmãos. Por quê? Sabe por quê? Porque a depressão
Tem alguns sinônimos para ela. Vou citar alguns sinônimos de depressão aqui para vocês. Densa escuridão é um sinônimo de depressão. Densa escuridão. Vazio absoluto. Inércia da alma. Tristeza que dói. É pouco ou é muito isso, irmão? É muita coisa, né? É tremendo. É muito sério, irmãos. As estatísticas atualizadas dizem que 4,4% da população mundial tem depressão. Imagina? Quase 5% da população mundial. E no Brasil as estatísticas são piores. No Brasil, 5,8%, quase 6% da população brasileira está em depressão. Nos Estados Unidos, que é o epicentro do mundo, onde tudo acontece lá, de bom ou de muito ruim, dizem que 17 milhões de pessoas são depressivas nos Estados Unidos. Os principais motivos: morte, as pessoas não entendem a morte. Então, a pandemia veio e trouxe muito disso, por causa que muitos morreram na pandemia. Falência, as pessoas perdem tudo, às vezes com furacão, ou na economia, nos negócios. A falência tem levado muita gente para a depressão. As finanças, não conseguir pagar as dívidas, problemas financeiros levam as pessoas para a depressão. Isolamento social, não sabem lidar com as emoções e fogem, é o caso do Elias, nós já vamos ver. E o alto nível de estresse. O que é estresse? São pressões, são exigências, é trabalho e cobrança, e de um lado para o outro. Essa vida louca que a gente tem vivido ultimamente tem causado estresse, e isso aí leva à depressão. Então são algumas das muitas causas. Na Bíblia, o termo depressão não existe na Bíblia, esse termo depressão. Nós não encontramos escrito lá. Mas nós encontramos na Bíblia a amargura da alma, pessoas da amargura, angústia, vários textos, vários. E vemos vários personagens da Bíblia que tiveram depressão também. É o caso de Jeremias, que pediu a morte, que chegou ao nível. O caso de Jonas, que queria fugir da vontade de Deus e quase que morreu mesmo. Paulo. O caso de Davi, que escreveu o Salmo 42, verso 5, porque está abatida a minha alma, e muitos outros salmos. Ele demonstra ali um estado depressivo em alguns momentos. Noemi, né? A sogra de Ruth, aquela mulher amarga, que ela disse que meu nome é amargura, perdeu tudo, não tinha condições, mandou todo mundo embora. Ela é o isolamento social. Mas a Ruth falou: não te deixarei, ficarei com você. Então, Noemi foi um caso assim, né? Na Bíblia nós encontramos a palavra melancolia, que também é uma prolongada tristeza. Uma pessoa que fica triste muito tempo, ela fica melancólica. E esse termo depressão foi registrado em 1860. Só em 1860 que a humanidade, os cientistas e tal, trouxeram essa expressão depressão. Não existia antes esse nome, tinha outros nomes. E em 1921 foi diagnosticado a depressão como uma doença. Antes não era doença, mas a partir de 1921
Foi determinado pela Organização Mundial que depressão é uma doença, então tem que ser tratado mesmo, tá? Hoje, a depressão tem aumentado exponencialmente. Antigamente a humanidade tinha melancolia, tinha tristeza, tinha isso, tinha aquilo. Mas hoje, com a humanidade vivendo o que está vivendo hoje, a depressão está exponenciando mais rapidamente. E também de maneira mais, em todos os níveis. Antes ficava depressivo quem era casado, quem trabalhava e não tinha dinheiro. Hoje até as crianças ficam. Olha o problema. Por causa desse aumento da modernidade, das soluções, da tecnologia, do avanço na medicina, e tanta coisa que a humanidade criou para o homem ser feliz, mas parece que está sendo o contrário. O ritmo de vida mudou, o caos tecnológico mudou, a alienação das pessoas, estou falando da atualidade isso, né? O colapso na estrutura familiar, a figura do pai, da separação do casal, isso tudo aumenta os níveis de depressão, a solidão endêmica. Pessoas às vezes preferem ficar sozinhas do que com outras pessoas, pessoas preferem não ter, casais não ter filho para não ter aborrecimento. Então essa estrutura está mudando, a solidão, as pessoas estão preferindo ficar só do que mal acompanhada. O fracasso no sistema das crenças também, religiosa, política, social, isso prejudica o ânimo das pessoas, quando existem problemas até no âmbito religioso, no âmbito político e no âmbito social, cresce a depressão nesse tipo de ambiente. E a falta de significado e direção para a vida. A falta de significado e de direção para a vida também faz com que a pessoa não deseje melhorar, não deseje avançar, e aí pode ter uma depressão muito grande. Alguns dilemas para nós cristãos, que diz que crente não pode ter depressão. Conselhos mágicos ou conselhos simplistas, quando a gente percebe que uma pessoa está passando por isso. Muitos dizem assim: você tem que reagir. Você tem que reagir, camarada. Você não pode ficar assim, você é um cristão. Você não pode passar por isso. É impossível, não pode. Se você é um crente mesmo, não passa por isso. É só orar mais. Você está orando pouco, você tem que orar mais. Ele fala: não, a depressão, uns dizem, depressão é falta de fé. Quem tem fé não fica com esse problema. É só conversar com alguém, converse com o pastor, converse com o psicólogo, abre o coração. São os conselhos que as pessoas dão, conselhos simplistas. Levanta daí, sorri, a vida é bela. Olha a vida para frente, não fica olhando para trás, não fica olhando para o problema, olha para frente, olha para Jesus. Não está errado, tem que olhar para Jesus. Mas uma pessoa que está nessa situação, irmãos, é totalmente diferente. Onde está a sua fé? Igual aqueles amigos de Jó, né? Se você está passando por isso, será que não tem um pecado aí? Será que você não errou em alguma coisa? Vamos fazer uma investigação, tem algum problema aí. Mas a pergunta que os especialistas fazem é o seguinte: como reagir? Geralmente a pessoa que está em depressão, ela não reage a nada. Eu conheci já pessoas assim. Não reage a nada. As pessoas pensam assim: como é que eu vou continuar vivendo? Não há solução. O estado da escuridão da alma, o estado do desespero absoluto, o desalento, é o desalento. Não adianta ninguém falar, não adianta ninguém falar. A depressão não é apenas um mal emocional, é uma doença física. Não tenho tempo aqui, eu também não sou especialista
médico. Mas existem várias argumentações médicas também, que pode ser um adoecimento do cérebro, um corpo que precisa ser tratado. Então, se há esses indícios, precisa ser tratado. Não é argumentos simplistas, não é só oração. A oração ajuda muito, a intercessão, mas a pessoa ali, ela precisa de tratamento, tá? Vamos à Bíblia então, ao nosso estudo, irmãos. Profeta Elias. Eu quis fazer essa introdução para os irmãos terem uma ideia do que é depressão e do problema que existe no mundo, tá? Agora nós vamos para a Bíblia. O profeta Elias viveu 900 anos antes de Cristo. 900 anos. E o texto que nós lemos, 1 Reis 19, de 1 a 8, fala da fuga de Elias. Da fuga de Elias, tá? E esse texto é que nós vamos estudar todos esses quartas-feiras. Sobre esse texto aí que nós lemos. Primeiro livro de Reis 19, 1 a 8. Algumas coisas que a gente tem que entender. Todos nós ficamos derrubados ou na pior em alguns momentos da nossa vida. Todos passam por tristezas. Todos passam por momentos de perdas. Todos. Não adianta o cara dizer, eu sou perfeito, tenho uma família perfeita, eu tenho independência financeira, eu moro num lugar seguro, eu tenho saúde, eu tenho vitamina, eu tenho tudo que a vida me dá eu tenho. Mas mesmo essas pessoas já tiveram momentos de tristezas e foram uma hora ou outra derrubados. A vida mostrou alguma lição para elas. Não tem ser humano nenhum que não passou por isso, tá? Então, primeira coisa, é normal sentir-se triste em alguns períodos da vida. Eu sempre, de vez em quando, falo isso aqui em alguns momentos que eu estou pregando e tudo, né? Porque às vezes os irmãos olham para o pastor, acham que a gente é perfeito, acham que a gente está sempre bem. É lógico que a gente procura estar bem diante da igreja, alinhado, barba feita, né? Mas domingo, por exemplo, eu não estava bem, mas mesmo assim eu estive aqui com o Senhor, mas não estava bem. Então acontece de uma hora ou outra a gente ter um problema ou outro. Então não existe, irmãos, todos têm momentos. E eu sempre, de vez em quando, tenho momentos que eu fico pensando na minha existência, crises existenciais. Por que eu sou assim? Por que está acontecendo isso? Qual é a razão disso? Por que eu estou... Será que a vida é isso? Então, crises. Todo mundo passa por momentos. Agora, tem que ser momentos curtos. Aí que está a diferença. A gente tem esses momentos, mas logo a gente alinha de novo e segue em frente. Aí a palavra de Deus e a vida espiritual, a vida de oração ajuda muito. A gente se levantar, pedir perdão, continuar em frente. Esperança, a palavra de Deus dá esperança. O Espírito Santo age. Nisso os crentes levam algumas vantagens sobre as crises, né? Mas é normal passar por momentos. É normal para todo mundo, tá? Agora, o livro, o primeiro capítulo, hoje a gente vai tentar terminar o primeiro capítulo. Mas eu também não vou ter pressa para fazer coisa rápida aqui. O primeiro capítulo fala que, primeira coisa, quando você percebe que está em depressão, é tentar investigar quais são as causas. Por que ocasionou isso? Da onde vem isso? Quais são as causas? É o início para o caminho da superação. Não adianta você querer resolver aquele problema ali naquele momento. Você tem que voltar para trás é hipérbole. Você tem que investigar lá atrás. O que aconteceu?
Muita gente não gosta, muita gente quer esquecer, mas para resolver alguns casos tem que ir visitar o passado. É o início para o caminho da superação. É você entender por que você é assim, é entender por que você reage assim, é entender por que você está passando por isso. É tarefa difícil, irmãos. Alguns estudiosos dizem que é como tirar uma agulha do palheiro. Tem que investigar, às vezes está muito escondido, está difícil, está nublado, mas é único, às vezes demora. Por isso que uma terapia no psicólogo, no psicanalista, não é em 2, 3 reuniões que você vai descobrir. Demora às vezes meses e anos para você se encontrar. Nós tínhamos aqui na igreja um seminário chamado Veredas Antigas. E o pessoal aí, muitos tinham dúvidas, tinham receios, porque mexe em coisas do passado. Só que lá tem um elemento que é poderosíssimo, que é o Espírito Santo. E a gente ora lá pedindo: ó Espírito Santo, traz à tona, revela as coisas que estão escondidas, que nós não estamos conseguindo ver. E acreditem, irmãos, o Espírito Santo revela. E não revela para o outro, eu tenho uma revelação para o irmão. Não é isso. Deus revela para você mesmo, é você. Lá aí vem um pensamento, vem uma música, vem um cheiro, vem uma imagem da mãe e do pai. Aí o Espírito Santo revela o que aconteceu lá atrás. É fabuloso esse seminário Veredas Antigas. Pena que a gente não tem mais aqui, né? Mas é tarefa difícil. Existem 2 teorias sobre essa investigação do problema. Pode ser biológica e pode ser circunstâncias que aconteceram na vida, ou que fizeram um gatilho na sua vida, que foi o início, foi o motivo inicial, né? Circunstâncias agressivas na vida, foi um impacto que você teve, foi um golpe, foi alguma coisa que mexeu com você, aquilo ali se tornou um gatilho. Então, nessa investigação, possivelmente você encontre algum momento assim. Como era Elias antes da pressão que ele viveu? Como era a vida de Elias antes dele começar a ter a depressão? Ele foi, irmão, um famoso e dramático profeta de Israel. Dramático porque ele vivenciou momentos muito fortes na vida dele. Ele sempre foi intenso. Ele foi um homem que pregou firmemente, que ousado que falava, e ele enfrentou. Ele era dramático. A história dele é dramática. Ele predisse o início e o final da seca. Então ele orou e os céus se fecharam. Depois ele orou de novo, os céus se abriram e veio chuva. Então ele foi um profeta assim. Ele fugiu de Acabe e foi sustentado por corvos e por uma viúva, no capítulo 17 de 1 Reis. Impressionante essa história. Ele foi sustentado por corvos, traziam comida para ele. Foi usado por Deus para ressuscitar uma criança. Esse era o profeta Elias. Ele desafiou e venceu e eliminou os falsos profetas de Baal. Matou. Homem corajoso, audaz, destemido, seguro, confiante. Como que um homem desse iria entrar em depressão? O que poderia levar esse homem à depressão? Os analistas dizem que Elias foi um caso clássico da depressão reativa. Ou seja, teve um motivo. Ele veio de uma escalada de tensões na sua história. Então ele viveu momentos muito intensos, lá com a chuva, com a seca, no embate com o rei Acabe, depois com os profetas de Baal, ele denunciava. Então foram muitos eventos
fortes na vida dele, tensos, que ali foram crescendo, e diante talvez de uma fraqueza física e uma fraqueza emocional, veio o golpe que levou ele a esse gatilho. Então, os momentos que antecederam o momento de depressão, não foi do dia para a noite, ele começou a vivenciar emoções na história dele. Mas teve realmente um momento que foi o momento de maior pressão, que está em 1 Reis 19:2. Coloca esse texto para a gente, 1 Reis 19:2. Foi aí que começou mesmo, ó. Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez para eles. Foi como ela disse assim: ó, amanhã você vai estar morto, vou te matar, vou mandar te matar, eu vou mandar todos encontrarem você, onde você estiver, você não escapará, Elias. Ameaça. Esse foi o gatilho. Ameaças de morte têm grandes chances de desencadear depressão. Por isso que assim, a gente vive numa tensão no Rio de Janeiro, por causa dos assaltos, das questões aí. Então isso tudo, essas tensões aí do dia a dia, estão levando as pessoas a ficarem com medo e depressivas, toda hora olhando para ver se não tem alguém. É isso, pastor, o senhor está exagerando, mais uma tensão aqui, pequena aqui, mais uma tensão ali, mais uma tensão aqui, mais um problema ali, gerando tudo isso, pode levar ao problema, tá? Pressão psicológica. Quando a gente vê os debates na televisão dos candidatos, né? Um fala com mal do outro ali, na cara dura, um provoca o outro, que é uma pressão psicológica. E o que eles querem mesmo é que o outro pegue a cadeira e jogue no outro, aí desmoraliza o outro, mas é assim, é a pressão psicológica, né? Tem pastor, por que os pastores aí às vezes ficam depressivos, até se suicidam, ou ficam desanimados da igreja e saem? Porque às vezes os membros imprimem uma pressão psicológica, criticando, uma alfinetada dali, a outra daqui, e aí vai somando tudo e o cara não aguenta. Por isso que a Bíblia diz: ó, orem pelos pastores, para que eles estejam bem, animados, porque não é bom que ele não esteja bem, vai ser pior para vocês. Orem pelos governantes, para que haja paz na cidade. Por quê? Porque é isso. Agora, quando você critica, fala mal e tudo, pode levar o camarada lá à doença. E o povo sem liderança perece. Então a pressão psicológica é um fator que leva à depressão. Elias não tinha como registrar boletim na polícia. Naquela época não tinha isso. Hoje, se um vizinho te ameaçar, você vai lá na polícia, faz um boletim e o camarada pode ser preso, porque é um crime você ameaçar o outro de morte. Mas naquela época não tinha isso, então ele precisou fugir mesmo. Ele precisou fugir. A única solução para ele foi uma fuga rápida. Então aí ele experimentou o outro problema: isolamento social. Aí ele fugiu, aí ele foi se isolar. A fuga para a caverna. Essa é a tendência imediata quando a gente é pressionado ou quando a gente é ameaçado, é a gente procurar proteção, é a gente fugir em busca de proteção, num lugar isolado, onde ninguém vai te incomodar, num lugar que não seja perigoso, né? Então, na verdade aqui, eu já estou quase terminando, foi uma sequência de gatilhos que ele passou. Em 1 Reis 19:4, coloca lá o 19:4, foi uma sequência de eventos. Sentiu vontade de morrer e orou. Ele orou, pedindo a morte, né? Sentou-se debaixo de uma árvore e orou, pedindo a morte.
já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, basta. Na outra tradução ele diz, bastou. Ó Senhor, basta. Então chegou a esse ponto, né? É conhecido como, essa expressão é conhecido como a gota que faz um copo transbordar. Então, de gota em gota, a água vai crescendo dentro do copo. E se continuar a gotinha pingando ali, por menor que seja, essa gota, uma hora, vai ter uma gota que vai fazer o copo transbordar. Então, na vida do Elias, essa foi a última gota que ele falou, basta, agora chega para mim. A ameaça não foi a causa última. Não foi só a ameaça de Jezabel, que foi só isso, não foi só a ameaça foi a gota d'água, mas ele já estava passando por um processo antes, e a ameaça foi a gota d'água, né? Foram muitos eventos intensos e decisivos, e por fim a ameaça de morte. E eu termino aqui essa primeira parte do estudo, irmãos, falando de Jezabel, né? Essa mulher nojenta, maligna. Inclusive nós temos até um outro livro de um outro estudo que vai falar da desmascarando o espírito de Jezabel. Eu ainda vou trazer essa série aqui na igreja, falando só sobre a figura da mulher, desse espírito de Jezabel. Mas essa mulher aqui mostrou-se calculista estratégica. Ela soube dizer as palavras certas e ferir o coração do homem de Deus. Porque às vezes, irmãos, você ouve de um, ouve de outro, uma crítica ali, uma calúnia de lá, você fica bem. Mas de repente, quando vem de uma pessoa específica, que você tem o significado daquela pessoa para ela, e quando ela vem falar alguma coisa, aí você sente mais. É impressionante. Não sei que coisa tinha entre Elias e Jezabel, mas do jeito que ela falou, da forma que ela falou, da intensidade que ela falou, feriu muito Elias. E a figura de Jezabel no Antigo Testamento é a personificação do mal, é Satanás mesmo, é o acusador mesmo, né? que profere palavras para amedrontar, para coagir, para impor medo, para impor pressão. Satanás é assim. Por isso que a figura de Jezabel, nesse momento ali, com essas palavras, ela é a figura de Satanás aí. Que quando você está com vários gatilhos, várias pressões na tua vida, ele fica pressionando mais até chegar o momento da gota d'água. E aí ele dá a machadada final. Jezabel do século 21. Quais são os Jezabéis, ou acho que é Jezabéis do século 21? É sobrecarregar a vida das pessoas com muitas responsabilidades. O ser humano tem responsabilidades. Deus deu para cuidar da terra, deu a esposa para cuidar do marido, deu a mãe para cuidar dos filhos, o pai para ser o provedor. Nós temos responsabilidades na terra, mas essa nossa civilização, esse nosso estilo de vida de hoje é com muita responsabilidade, é uma carga pesada de todos os lados. E aí, quando vem dívidas, desempregos, falência, traições e de todo esse tipo de coisa, aí o espírito de Jezabel aparece. E aí vem a figura do diabo e aproveitador, e aí ele causa mais coisas para que a pessoa entre em depressão. Irmãos, eu termino então esta noite com essa primeira parte do estudo, e nós falamos aqui nesse primeiro estudo sobre o que é depressão, o problema que existe, e começamos a ver a história de Elias, que ele foi um homem
como nós, que viveu em outra época, mas que experimentou isso, e hoje o mundo que a gente vive e o cuidado que a gente deve ter com esse tema. Não trouxe ainda as soluções aqui, que não deu tempo. Nos próximos encontros, nos próximos estudos, nós vamos trazendo então as soluções, como é que Elias saiu da depressão, como é que ele resolveu, mas ele enfrentou, e Deus está conosco e vai nos sustentar para que a gente possa prevenir, e para aqueles que estão com esse problema que possam encontrar soluções e buscarmos juntos orar para que o nosso Deus liberte e tire todo mundo da depressão. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Que Deus abençoe nosso estudo.